Se o senhor e a senhora que assistem aos meus vídeos, eu sei que são dezenas e dezenas dos senhores, por gentileza, tenham a paciência de assistir até o fim. Eu vejo que, em média, os senhores assistem 3 minutos, 2 minutos do que eu falo. Não dá para falar menos que 10 sobre esse tema. Então, eu já estou fazendo o máximo aqui. Se os senhores têm interesse na narrativa de Sophia, a história da deusa caída, então dedique 10 minutos de sua vida para ela e assista o vídeo até o fim. Capítulo 12, Not in His Image, John Lamlash, traduzido por este que vos fala, com o título Não na Imagem de Deus. Hoje é 23 de outubro de 2023. Não dá para falar disso rápido, tem que dar um tempo. Então assiste até o fim, vocês vão ganhar. Uma explosão espetacular de desejo leva o Aeon Sophia a mergulhar a partir do núcleo galáctico. Seu ato unilateral de sonhar lhe confere o nome de Prunikos. A palavra conota o comportamento de uma prostituta, daí a estranha ligação com a prostituta da sabedoria. A escola de Valentinos atribuiu um motivo diferente a este evento. Valentinos ensinou que o último dos 30 Aeons é andrógeno, Sophia. Ela queria ter como Deus mais alto e foi repelida por seu esplendor, por isso ela caiu do pleroma. De acordo com esta versão, o verdadeiro protótipo de Lúcifer é Sophia. Em qualquer das versões, valentiana ou setiana, dá-se o acontecimento mais bizarro da cosmologia sci-fi dos gnósticos, a emergência de uma espécie alienígena, os Archons. Ser compelida por paixão solitária e cair no pleroma, tal é o destino único da deusa Sophia. No episódio 4, o mito gnóstico lembra os muitos relatos do mito e do folclore de uma divindade feminina que cai do céu ou se personifica na terra. Por exemplo, os índios Thompson, do noroeste dos Estados Unidos, narram essa história. O primeiro registro dessa história está em Irineus, tá? Irineu de Leão. E está aqui também no texto, o Tratado Tripartite, tá? Em Nag Hammadi. Aqui ele conta a história de como a deusa se tornou no planeta Terra, assim como os índios Thompson, do noroeste dos Estados Unidos. Olha só. A princípio, Kujum Cantu, a Terra, era como um ser humano, uma mulher com cabeça, braços e pernas e uma barriga enorme. Igual as estatuinhas que você compra aí, né, na 25 de março. Os humanos originais viviam na superfície da sua barriga. A lenda conta como o The Old One, que a gente pode entender como o antigo, o Archon, transformou a mulher do céu na terra atual. Seus cabelos tornaram-se as árvores e a grama, sua carne, o barro, seus ossos, as rochas, e o seu sangue, as fontes de água. Aqui eles falam, né? Tudo isso aí. Eu acabei de traduzir o Partido Tripartite, e tanto aqui quanto aqui conta a mesma história. É um fio condutor. Sophia excede, então, os limites do pleroma. E o que acontece? Quando ela cai, ela impacta na matéria, ela impacta na zona dos braços galácticos, e ela cria uma entidade alienígena, que eles dão o nome de Archons. Eu vou ler um trechinho aqui que fala da queda de Sophia. A história da deusa caída, esse é o centro da história. E ele usa o termo aqui, entemises. Entemises é usado aqui por Irineu, ou seja, ele ouviu isso da boca do Valentinos. Então, vamos ver o que ele fala da entemises de Sophia. Entemises é o desejo divino. Então, Sophia cruza os limites do pleroma por causa de sua entemises, o desejo da deusa de intervir no desenvolvimento do Anthropos, que já teve 9 versões e todas se destruíram. Essa paixão desenfreada, essa coisa que fez com que um Aeon quebrasse todos os protocolos aeônicos e saísse do pleroma para intervir na vida do ser humano, esse foi o grande ato de amor de Sophia pela humanidade. Só que esse ato imprudente, Prunikos, quebra de protocolo, acabou causando o surgimento dessa criatura que eles deram o nome de Archon, e os Archons dominam a cena a partir de então. Presta atenção. Quando Sophia atinge essa região, seu impacto produz um efeito extraordinário. Ela cria uma zona de impacto com propriedades bizarras. O que sucede, então,
é o acontecimento mais estranho da cosmologia gnóstica, talvez em qualquer cosmologia até então produzida pela imaginação humana. A grande estranheza do mito de Sofia garantiu que estudiosos como Richard Smith comparassem os materiais gnósticos com o mais visionário de nossos gêneros literários modernos, a ficção científica. De fato, a cosmologia gnóstica é um tipo de ficção científica teológica. O texto chamado Hypostasis of the Archons, que eu vou traduzir muito em breve, descreve esta situação bizarra. Existe um véu entre o mundo acima, o pleroma, e os reinos que estão abaixo, os braços galácticos. E a sombra veio a existir sobre o véu. Parte da sombra, que ele chama de Dark Mass, tornou-se matéria atômica e foi projetada separadamente, ou seja, parcialmente formada em elementos do campo de densidade material. E o que Sofia criou com o seu impacto tornou-se um produto na matéria, uma forma neonatal, como um feto abortado. E uma vez formado, ele assumiu uma forma moldada a partir da sombra e tornou-se uma besta arrogante, semelhante a um leão. Era andrógeno, porque era da matéria, que é inorgânica e neutra. Os Arcons, então, são frutos do impacto de Sofia na matéria neutra. Tanto, segundo Valentino, a Sofia era andrógena, quanto os Arcons também são andrógenos. No episódio 5, a estranheza continua, presta atenção. Da legião de Arcons emerge uma segunda forma, uma mutação do tipo dracônica, assim chamada no Nag Hammadi Codex. O livro secreto de João diz que a própria Sofia fez surgir um líder ou entidade-chefe entre os Arcons. E Sofia desejou fazer com que aquilo que não tinha um espírito próprio, inato, tivesse forma e governasse sobre a matéria primordial e sobre todas as forças que ela havia precipitado. Assim apareceu pela primeira vez um governante do caos, de forma semelhante a um leão andrógeno, tendo um senso exagerado de poder dentro de si e ignorante da sua origem. Esta entidade, chamada de Demiurgo, diz John, é uma estranha e assustadora mutação. Citando o Berlin Codex, ele tem um corpo em forma de leão com a cabeça de uma dracona, um réptil. Os dois tipos de Arcons, o neonato ou embrionário e o tipo dracônico, não são descritos elaboradamente nos materiais sobreviventes. São indicados com máxima brevidade, mas com clareza suficiente para dar a ideia de que algo muito bizarro está acontecendo. O Arcon leonino reptiliano, que também é chamado de Yaldabaoth, é dominante e agressivo em comparação aos Arcons mais passivos, cuja forma se assemelha a um feto. Embora o Lord Arcon seja andrógeno, ele rapidamente assume uma postura marcadamente masculina, macho. Ele, agora, se encarrega da extraordinária situação produzida pelo mergulho de Sofia, ou pelo menos tenta. No final do 5º episódio, o Demiurgo passa a criar um habitat para si mesmo na vastidão dos braços galácticos. E aqui, então, ele fala, né, da construção do sistema planetário pelo Lord Arcon Yaldabaoth. Esse, queridos, é o capítulo que fala do Deus insano. O capítulo 13 ele vai tratar da aflição de Sofia, ou seja, os perrengues que ela passou desde o momento em que ela pulou, impactou, criou os Arcons e se transformou no planeta Terra, que é o nosso habitat. Eu espero vê-los em breve e espero que os senhores tenham terminado de assistir hoje. 10 minutinhos aí, não é nada, a vida merece. A sua inteligência agradece. Um grande abraço.